todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de aventuras juvenis, coleção Patrícia, já sabem. E estamos nos volumes 21 e 22. O volume 21 é então o mistério da criança abandonada. E a história inicia aqui logo, nós estamos aqui na quinta de Patrícia, dos pais de Patrícia. Está assim um dia que está calor e de repente começa a haver assim uma grande chufada e o Bobby, o irmão mais novo, comenta aqui por 2 ou 3 vezes que ouviu um bebê chorar e eles acabam efetivamente depois por descobrir um bebê na caçota do cão. Não sabem quem é o bebê e portanto este mistério da criança abandonada. Como é óbvio, a Patrícia, o caso encarrega a polícia, mas a Patrícia fica ali assim sempre a pensar no mistério então deste bebê, quem será este bebê. Encontra também ali uma ferradura e depois, lá está, a Patrícia é aqui uma detetive nata e não vai descansar enquanto não descobrir aqui o mistério relacionado com este bebê. Eu não vos posso contar muito, como é óbvio, porque senão estou-vos a contar a história toda, mas então tenho esta premissa deste bebê abandonado, é passado então em Sleepside, lá na terra deles. Uma coisa que aqui eu notei é que neste livro não é então referido idades, nem me percebi que fosse referido tempo de escola, portanto eu fiquei, a sensação que me deu era que seria aqui já para o final do verão, mas eu acho que não é referido uma época específica, ou pelo menos se é referido uma época específica eu não me apercebi. O volume 22 é então o mistério da montanha. Neste eles estão nas férias do Natal e vão de férias, mais uma vez, de férias em trabalho. Neste caso são os pais da Nora e do Jim. Jim foi adotado pelos pais da Nora, que o pai da Nora está a pensar em investir com ele e outro colega numa estância de ski e quer não só a opinião de profissionais, mas quer a opinião também dos jovens, porque e que é melhor do que os jovens para dar a opinião de uma estância de ski, do que é que poderá funcionar, o que é que poderá ter hipótese de melhoria. Então, e que é melhor, que grupo melhor do que os Codranices Brancas do Falo? Vão todos, excepto o Dan. O Dan lá está, e acho que é neste livro que é mencionado isso. O Dan participa muito pouco das aventuras, porque como acaba por ter um trabalho mais fixo e se voluntariar também para outras ações, acaba por não ser um membro tão participativo. E eu acho que é aqui neste livro que isso é referido, porque efetivamente o Dan é uma personagem que faz parte do grupo, mas que eu tenho muita pena de ele aparecer efetivamente tão pouco, porque as vezes que ele aparece eu gosto muito da participação dele. Ele acaba por ser também ali, além de ter uma experiência diferente do restante grupo dos Codranices, porque ele veio de Nova Iorque, dos gangues, acaba por às vezes ter ali uma maturidade diferente. E eu confesso que os livros em que ele tem aparecido e que tem participado um bocadinho mais, eu gosto muito dele, mas adiante. Eles são então o nosso grupo dos 6, portanto sem o Dan, para então essa estância. Foram com a senhora Trask, eu nunca sei o nome da senhora, que é então a governanta da Nora, dos pais da Nora, e vão então lá para uma estância de ski. Começam a aparecer uns bilhetes estranhos que mencionam então aqui um fantasma, e há aqui estes bilhetes em espécie de ameaça e começam também a desaparecem aqui algumas coisas. Como é óbvio, a Patrícia fica sempre a pensar naquilo, e portanto vamos ter aqui os nossos amigos. É umas férias sem trabalho, porque eles dizem que estão a trabalhar, mas como é óbvio estão-se a divertir e portanto eles acabam por ter aqui sempre aventuras diferentes, e quando eu digo diferentes acabam por ter assim um leque de se achar, que é uma coisa invejável. Eu confesso que tenho inveja deles, dos sítios extraordinários por onde eles vão. Aqui neste livro é mencionado
não a idade do nosso grupo, mas a idade do Bobby, portanto o irmão mais novo, que aqui é referido que ele tem 6 anos. Portanto, eu confesso que neste momento estou um bocadinho, acabei por perder aqui um bocadinho o rumo de, em termos cronológicos, se isto está a respeitar a cidade e o tempo que vai passando. Eu sei que é se calhar um pormenor, um detalhezinho. Por exemplo, a colação dos 5, nós percebemos que o tempo parece que, portanto, eles vão tendo férias e mais férias e a idade deles nunca vai crescendo. Nestes livros, inicialmente, o tempo ia passando e houve ali uma transição de 1 ano, mas confesso que aqui às tantas, já não me lembro em que livro foi, pelo menos a sensação que me deu a mim era que tinha havido aqui cerca de 1 ano em que não teria havido aventuras, porque o livro anterior dizia que estavam de férias e depois o livro seguinte que iam entrar de férias, e férias, estamos a falar das férias do verão, e portanto fiquei com esta sensação de ter havido aqui um espaço de cerca de 1 ano. A questão é que se houve esse espaço aqui de 1 ano, o Bobby não podia ter agora neste livro 6 anos, já teria 7 pelas minhas contas, ou pelo menos pelas minhas contas de cabeça, porque eu se calhar devia ter tomado nota num papel e ir registando então aqui. É se calhar uma dica para alguém que queira começar a ler esta coleção, se calhar fazer isso, começar a registar o volume, o período em que estamos e a idade dos nossos protagonistas, para conseguir então acompanhar esse crescimento ou não das personagens. Mas reparei já que nestes últimos livros não tem havido estarem sempre a insistir na idade. Era uma coisa que era recorrente nos livros mais iniciais, falavam sempre na idade deles. Uma coisa, eu acho que já falei nisto no outro filho, uma coisa que qualquer um faz sempre aqui uma espécie de resumo, do que é que aconteceu nos primeiros livros, portanto, da Nora, da Patrícia ter conhecido a Nora, da Nora e da Patrícia depois terem conhecido o Tim e os pais da Nora terem adotado o Tim, depois que a Diana também, que não se sentia muito bem e que acabou por formar amizade com a Patrícia e portanto, e depois também a introdução do Nan, portanto, são explicados sempre esses pormenores em poucas linhas, mas fazem sempre este contexto na história. Eu continuo a gostar muito, apesar de lá estar, de agora estar aqui um bocadinho perdida na idade deles, mas eu continuo a gostar muito e vou continuar-me a maravilhar com estes livros, porque estou-me a adorar. São leituras mais leves, são leituras mais divertidas, são leituras que me fazem ter aqui a idade deles, 13, 14, 15 anos, e viver estas aventuras maravilhosas que eles vivem. Sem os perigos, pronto, eu confesso que não queria ter aqui os perigos à mistura, mas ter este forte relacionamento de amizade que eles têm entre si, é uma amizade muito bonita, e depois, lá está, irem para estes sítios e conhecerem estes sítios novos, pessoas novas, estou mesmo a adorar. Eu vou então ficar por aqui, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.